vocês dois mencionaram, né, como nós bipolares passamos boa parte do tempo em depressão, né? Bom, não todos, mas alguns, né, passam boa parte do tempo em depressão. Eu mesma fui diagnosticada depois de 10 anos do meu diagnóstico de depressão. E eu sei que essa é a história de muitos bipolares. E como vocês dois, quando estão no consultório, conseguem diferenciar uma depressão unipolar de uma depressão bipolar? Olha, essa é uma questão interessante. E é um dos grandes desafios da psiquiatria, né? Porque a depressão unipolar e bipolar, elas podem ser indistinguíveis, né? A gente não tem, hoje em dia, né, na psiquiatria, um marcador, por exemplo, biológico, embora existem, é uma doença biológica, uma doença com uma característica genética, daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre isso, mas voltando à sua pergunta, não tem um marcador biológico, por exemplo, que distingue a depressão bipolar da unipolar, por exemplo. O diagnóstico é clínico. E tem alguns aspectos clínicos que podem falar a favor, por exemplo, de ser uma depressão bipolar. Por exemplo, com um início muito precoce, com uma característica que a gente chama de atípico, que é aquela depressão em que o paciente fica muito anérgico, né, fala aquela expressão com peso, né, de chumbo, como se uma depressão em que tem um aumento de peso, de apetite, né, com uma hipersonia, são características que falam a favor de uma depressão bipolar. Também uma depressão com sintomas psicóticos, né, podem sugerir, né, um possível diagnóstico de transtorno bipolar, mas só por si não é possível a gente falar definitivamente é uma depressão bipolar. Você tem que ter o episódio maníaco para você caracterizar, né, o transtorno bipolar. Mas sugerem, né, essas características, o que seria uma depressão bipolar, né? Essa pergunta é muito simples, mas a resposta é muito complexa, né? Porque a distinção, a resposta simples a depressão é bipolar se houve um episódio de mania ou hipomania, se não houve é unipolar. Mas a resposta é simples demais, porque a própria distinção bipolar-unipolar, que existe a partir de 1980, com a terceira versão da classificação americana, o DSM-3, ela é muito contestada, porque até o professor Estevão falou, antigamente é doença maníaco-depressiva, ou psicose maníaco-depressiva. Não houve só uma mudança de nome para transtorno bipolar. Na doença maníaco-depressiva não tinha a separação bipolar ou unipolar. Então, pacientes que tinham tido só episódios de depressão era doença maníaco-depressiva. Só episódio de mania era doença maníaco-depressiva. Episódio de mania e depressão também doença maníaco-depressiva. Não existia essa separação bipolar ou unipolar. E não tem muita justificativa científica para essa separação. Primeiro que a depressão bipolar ou unipolar, clinicamente, elas são indistinguíveis, são os mesmos sintomas. Tem estudos até que falam determinados sintomas, como o alentecimento psicomotor, aumento do apetite, hipersonia, isso aí é mais comum na depressão bipolar, e alguns outros sintomas seriam mais comuns na depressão unipolar, mas isso é meio furado, não está tão bem estabelecido, e os critérios diagnósticos são exatamente iguais. São os critérios para episódio depressivo maior. Não tem distinção, não tem na classificação episódio depressivo do transtorno bipolar e episódio depressivo do transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar. Não, os critérios são os mesmos. A distinção, como eu falei, teve ou não teve episódio de mania ou hipomania. E eu estou totalmente favorável a essa volta da doença maníaco-depressiva como uma doença só e não separar, até quer mudar o nome para transtorno, então chama transtorno maníaco-depressivo. Eu acho que muito dessa separação foi para permitir, assim, acho que foi uma coisa que beneficiou a indústria farmacêutica, né? Se tem um unipolar, então a gente pode sintetizar novos antidepressivos. Esses antidepressivos são usados no transtorno depressivo maior e a gente não se preocupa com a depressão do transtorno bipolar, porque seria uma doença separada. Tanto que quando é criado, né, um novo antidepressivo, nos estudos, um critério de exclusão da amostra, né, para experimentar, para testar aquele antidepressivo, é ter transtorno bipolar. Se tem transtorno bipolar, a pessoa não entra no estudo. Então, os antidepressivos são aprovados para serem usados na depressão unipolar. Aliás, não tem nenhum antidepressivo aprovado para tratar depressão
bipolar?